A Capela do Sagrado Coração de Jesus é um patrimônio da Santa Casa de Misericórdia. Foi edificada em 1886 para atender aos doentes do Hospital São Vicente de Paula, quando o referido era administrado pelas Irmãs da Ordem de São Vicente. A primeira missa foi celebrada em 1º de março de 1886, sendo os celebrantes o bispo Dom Joaquim José Vieira, arcebispo da arquidiocese na época, e padre Rodolfo Ferreira da Cunha. O padroeiro da comunidade foi sugerido pelo bispo Dom Luiz Antônio dos Santos, primeiro bispo da arquidiocese de Fortaleza. Essa igreja, Sagrado Coração de Jesus, passou muitos anos sendo coordenada pelas irmãs de caridade, que tinha um convento bem em frente. Porque quem tomava conta eram as freiras. Seu Jacques e Dona Hélio, nessa época, já eram mais entrosados, eram mais conhecidos, apesar dos meninos dele ser da idade do meu também. Mas sempre nos encontrávamos quando eu ia à missa aí. Mas a gente saía daqui, tomava um bonde, um ônibus elétrico, e ia para a missa no carro à tarde. Tinha missa às 5 horas da manhã, né? E tinha as pastorais que tinha, era cruzadinha, que tinha a fita amarela, Mãe Cristã, Filha de Maria, Luísa de Marilac, os vicentinos, né? E as irmãs, elas trabalhavam no posto, na Itaoca, né? E trabalhavam assim em função também da igreja e do asilo também, com os doentes. Tinha coroação de Nossa Senhora, porque tinha sempre as meninas que participavam da primeira Eucaristia e faziam a coroação, que era no asilo. Nesse tempo a coroação era no asilo, muito bonito, assim não. O seu Jacques, que era mais entrosado, que era uma pessoa de boa formação, muito católico, começou a tomar frente e nos convidou. Esse aqui é meu filho, é um deles. E me convidou, aí começou a convidar a comunidade a fazer um grupo de canto, de orientação da liturgia, lida, direito dividido, as pessoas que iam ler. No dia de quinta-feira tinha essa reunião e todo mundo que era da igreja, os melhores, mais antigos, veio para essa missa, para essa reunião. A minha caminhada começou mesmo na Capela do Sagrado Coração de Jesus, no grupo de liturgia, né? Com o seu Jacques como coordenador, onde quem participava era a Dona Gionéia, a Dona Yolanda Paravei, a Estela, Raulinho, várias pessoas que deram passagem por esse grupo nessa época, participavam, né? Era um grupo, a gente refletia a palavra, no que ia acontecer na celebração dominical, e lá no meu silêncio, ouvindo a palavra, foi onde foi começar a despertar em mim a sede da palavra de Deus, a sede de Deus, a sede de conhecer mais a Deus. Lá onde foi, eu posso dizer que eles foram os meus primeiros evangelizadores, né? A reunião da liturgia era feita na casa dele, né? Muita gente, ia muita gente. Aí essa reunião que era feita lá da liturgia. E ele era bem, como se chama, assim, bem rígido. Se era para ser 7 horas, começava 7 horas. Se tivesse uma pessoa, começava só com aquela pessoa. Se era para terminar 8 horas, terminava 8 horas. Você podia estar conversando um assunto, mas se deu 8 horas, você parava o assunto, deixava para outra reunião, sabe? Ele era bem rígido mesmo. Lá na casa do São Jacques, as reuniões, não era aqui na capela.
teve o Padre Giovanni, passou muito tempo. Foi, as missas aqui eram animadas. Eu me lembro do tempo o nome dela? Da Betinha. A Betinha só tinha missa aos sábados. E era a Betinha que vinha com o órgão, era animada. O Emetério que cantava. Eu comecei a conhecer o Emetério, foi aqui na Cis. Naquele tempo era o coral, a Estrela, a Franciscana, nós cantávamos fazendo. Teve uma época que era só senhora, assim, cantando. Aí quando os jovens chegavam no coral, sei lá. A igreja aqui tinha uma grande movimentação de pessoas, muita gente mesmo. Tinha Emanuele, a Adélia, as filhas do mano. Tinha eu, tinha a Nayana, tinha a Aparecida, tinha a Ana Paula, tinha a Yelga. O grupo da Yelga tomou uma força tão grande que chegou a montar um ministério de canto, eu acho que com 25 pessoas. Toda terça-feira a reunião, ainda me lembro, 7 horas da noite. Aí era o grupo de jovem e o grupo de canto, que tava uma força danada. E o seu Jacques ainda mantinha a liturgia. Cada dia o Senhor bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, vivendo cada dia o Senhor. Então, eu consegui uma foto dela, porque não deu tempo eu tirar, retratar o antes e como está hoje, né? Mas eu consegui pelo menos da fachada. A cor era amarela com branco, no supercal, simples assim. Então nós em 2011, nós começamos a pintura externa. Ela era amarelinha com branco, mas a gente sabia que era amarela porque ainda tinha alguns pedaços, mas ela estava toda descascada. Então o que é que foi feito? Foi raspada, colocada a massa corrida, foi feita essa cor que é areia com flamingo, uma cor que nós escolhemos, colocamos em votação. O altar era igual ao altar de Parangaba. Existia ali, naquela parte que tem a cruz, existia uma pintura de Jesus no horto. O artista que fez de Canindé. O mesmo artista que pintou lá na igreja de Canindé foi a que pintou aqui. A Basílica de São Francisco? Sim. Foi o mesmo que pintou aqui esse Cristo, era um Cristo lindo assim, ele contemplando no horto. A sacristia antigamente era daquele ladinho que a gente entra para a sacristia atual. Tinha aquele móvel, que é aquele móvel que está lá dentro, ele separava o povo do local onde o padre se paramentava. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes em caminho. O Senhor é o pastor que me conduz. Quando eu estava viúva, eu fui convidada, aí que a minha participação é maior, porque eu fiquei viúva e não tinha muito o que fazer assim em igreja, ia para missa e voltava e tal. Houve convidaram para fazer um encontro de casais, lá no Pio Décimo. Eu fiz, aí comecei a me envolver com a história da igreja, né, mesmo. E eu, como morava aqui, e Pio Décimo era em outra paróquia, e eu e o Jacques, que era meu vizinho, e a Hélio, nos juntamos aqui e ficamos aqui, fortificando aqui a comunidade. Pronto, aí foi daí também que continua aí, foi que começou a história da liturgia, realmente começou daí. Aí eu fui ser ministra de Eucaristia, fui ser ministra
fui tomar conta, eu e outra amiga que hoje está em coma, que era minha colega de parelha, e eu também comecei a frequentar o grupo de oração da Renovação Carismática. Então eu tinha muitas atividades, sabe? Tanto ligadas à igreja, como também à minha comunidade. Eu tinha até um grupo de oração. Mas mesmo assim eu participava de tudo. Procissão, batizado, crisma, preparei umas 2 turmas para crismando, tá? E fiquei muito ligada mesmo a tudo que acontecia aí. Todos os acontecimentos eu estava presente. Eu era a pessoa mais indicada. Inclusive eu tinha uma chave e me chamava a dona da igreja. Quando viu buscar, atrás a dona da igreja mora ali. Eu via todo mundo, a senhora que é a dona da igreja? Eu não sou dona da igreja, não. Eu tenho a chave porque eu sou ministra e eu não tenho o horário, eu tenho o meu horário de apanhar, buscar as hóstias para ir visitar os doentes. Eu me batizei, eu fiz a primeira Eucaristia com o Padre Francisco Pinto e Padre Tarcísio, né? Minha catequista era Dona Clarice e Dona Maria Cipriana. E hoje tem as pastorais que tem, né? Primeira Eucaristia, tem o batismo, que não existia nesse tempo, mas agora tem o batismo, né? A crisma e o jovem, né? Tem os meninos, não sei dizer como é que canta. Ministério de Música, muito bonito, sinal. Muito bem cantado, eles têm um dom espiritual mesmo de cantar, de louvar. E ajuda muito a comunidade a se aproximar da igreja, né? Que hoje em dia a igreja dá uma bênção. Eu estava um dia de sexta-feira em casa e saí sem compromisso nenhum para Parangá. Quando eu vou passando ao lado da igreja, eu olhei assim para dentro, aí estava um pessoal reunido. Aí eu fui lá até onde eles estavam reunidos e observando, fiquei tomando conhecimento daquela reunião e me informei para que se iria aquela reunião. E as pessoas que estavam reunidas disseram que é reunião da pastoral do batismo. A gente faz toda semana, quando há batismo, com a equipe de batismo. Aí eu fiquei ali, passei aquele pedaço, participando. E depois terminou aquela reunião, aí ficou marcado o dia que seria outra. Aí eu fui participar da outra reunião. E ao participar dessa reunião, eu também me engajei na equipe da pastoral do batismo. Eu comecei a despertar feliz na liturgia. Eu tinha medo até de ler a palavra. Depois de um ano foi que eu comecei a ler. E lá nessa leitura, sempre dominical, já fui crescendo em mim uma vontade maior de servir mais. Aí fui entrando em outras pastorais, passei pela pastoral do batismo, abrimos a pastoral do batismo. Participei da pastoral dos noivos, fui convidada pela paróquia a representar a capela na pastoral dos noivos, onde vivenciei também uma graça muito grande, mais de 10 anos, né? Participei do Encontro de Casais São Cristo, na Parangaba, fui convidada para o 22º encontro na Parangaba. E deste encontro, fomos servir a pastoral dos noivos na Parangaba, completando eu e o marido. E aí também logo depois veio a convocação, assim, o chamado de servir no conselho da capela. Foi formado um novo conselho, por motivo dessas pessoas, já foi Jacques, Dona Égina, Dioneia, Dona Yolanda, já estarem com problemas de saúde, com dificuldades, né? E aí foi convidada a formar um outro grupo. Eu cresci aqui na comunidade. Desde criança, meus pais sempre trouxeram para cá. Meu foco sempre foi a comunidade do Coração de Jesus. E no período da minha infância, que eu participo aqui da comunidade, era administrado pelo seu Jackson. Ele iniciou por longos tempos aqui, ele chegou a administrar da década de 80, década de 90, até os finais de 90. Mas
A minha participação mesmo, quando eu tive maturidade, dizer que estou servindo, foi em 94. Que era a minha primeira entrada, através da tia Estela, na equipe de liturgia, quando ela me convidou para participar da equipe de liturgia. E não foi na primeira reunião, mas na segunda eu já estava lendo na igreja. Né? Ele disse, olha, não vou lhe colocar agora, você é muito novo, você tem que conhecer o grupo, tem que ver como é o ritmo, né? Tem que estudar um pouco a palavra, tudo isso você vai aprendendo durante as reuniões. Quando eu comecei a participar aqui da capela do Sagrado Coração de Jesus, foi mais ou menos no final de 89, quando eu recebi o convite para participar do grupo de jovens, porque as pessoas que trabalhavam aqui nessa época identificaram que faltava uma renovação, né? Porque todas as missas, a participação maior era de pessoas que já tinham uma certa idade, ou que já eram casadas, que já tinham seus compromissos. E faltava esse toque, né, dos jovens, não tinha muita essa movimentação jovem aqui na capela. Então, assim, na minha infância, eu frequentava já essa capela com os meus pais, a gente vinha para as missas, não com muita frequência, mas eu me lembro de participar das missas aqui algumas vezes na minha infância. Então, eu já conhecia o local. E quando eu recebi esse convite, né, através da dona Aurenice e o seu Francisco, que era um casal que morava aqui na comunidade, foi muito legal, porque assim, eu não sabia o que era grupo de jovens, não sabia o que é que fazia os jovens na igreja, não sabia nada. E eles fizeram esse convite para mim, para outros jovens também, para a gente começar esse grupo. E a partir daí foi que a gente, dia a dia, a gente foi aprendendo, né, através das reuniões. Quando nós chegamos aqui, a capela não tinha muito movimento pastoral. Aí eu comecei com a turma de coroinha. Primeiro com a catequese, primeiro Eucaristia. Depois com a turma de coroinha. Formei uma turma de coroinha, ajudada por padre Gilberto, que era ainda estudante e batizado. Aí essa turma de coroinha foi crescendo, depois apareceu mais outro jovem que assumiu os coroinhas e eu comecei a pastoral da Crisma. Pastoral da Crisma com 48 jovens. Aí nessa turma se crismaram 2 seminaristas que hoje é padre Charles e padre Gilberto. Aí a segunda turma de crisma se crismaram um bocado de jovem aqui da paróquia, da comunidade, inclusive a Ana Paula. Eu comecei mesmo aqui como crismanda, certo? Foi em 1997, como crismanda. Então, depois que eu recebi o sacramento da crisma, eu não parei mais. Logo eu ingressei no grupo de jovens como coordenadora, depois fiquei participando das pastorais. E o tempo foi passando e o meu amor pela comunidade foi aumentando cada vez mais. Até que, depois que eu casei, tive filha, eu me afastei um pouco, porque ela ainda era muito pequenininha, mas eu nunca deixava, na medida do possível, de vir às celebrações. E exatamente amanhã faz aniversário do meu retorno, porque foi há 4 anos, no Domingo das Mães, em que eu vim para cá. Eu vim agradecer ao Coração de Jesus pelo dom que ele me deu de ser mãe, pela minha filha. E estava vésperas da festa do Coração de Jesus e não tinha nada se preparado. Então a dona Clevine chamou a comunidade, quem pudesse ficar depois da missa, ficasse para que fosse possível organizar para que a festa do Coração de Jesus acontecesse. E eu fiquei.
E daí a gente foi articulando e foi uma festa maravilhosa. A capela foi muito importante na minha vida, porque eu passei muito tempo trabalhando aí, tudo era com gente, é uma pessoa coisa muito ligada hoje, mesmo aquelas pessoas que eram daquele tempo, e que aí vive algumas, ainda morreu muita gente, né? E que vem me visitar, tem saudade. A Capela do Sagrado Coração de Jesus, para mim, me recorda a minha mãe, que a minha mãe nos orientou desde pequeno a ir para a missa. Então, se a gente tem assim uma lembrança muito forte devido a esse costume que a minha mãe nos habituou desde pequena a seguir, a ir para a missa, né? Agora a capela é importante para a gente porque ela faz parte da nossa comunidade, né? Faz parte da vida da gente. Nós começamos, eu também, como o José, assisti a missa, eu saí daqui com a minha mãe às 4h30 da manhã para a missa de 5 horas lá. Todos os domingos a gente ia. A capela para mim, toda a vida, desde que eu me entendo assim por jeito, toda a vida eu tive amor por essa capela. Por quê? Porque tem os dois santos assim, da minha devoção, que é o Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Graças. Tá? Aí foi por isso que fez eu, sei lá, me engajar. Eu amo essa capela. E eu, a capela, como já me disse, a capela do Coração de Jesus, para mim, é a minha segunda casa. Eu já me familiarizei aqui, o pessoal que faz parte aqui da comunidade, das particulares, minha família, né? Isso é minha família. A Igreja do Coração de Jesus é tudo para mim, para toda a minha família, né? Minha mãe era mãe cristã, minhas irmãs eram filha de Maria, eu era da Cruzada e continuei sendo, ainda hoje continuo, com 74 anos continuo lá. Mas a Igreja do Coração de Jesus é uma bênção na nossa vida. Milagres. Lembro que um tempo eu pedi orações para o meu marido, que aconteceu um acidente com ele. E todos se reuniram em oração e meu marido ainda viveu muitos anos. Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus por essa bênção que ele nos deu. A capela, para mim, foi o ápice do aprendizado da minha vida. Minha escola de vida foi aqui. Aprender a conviver com as pessoas, aprender a se socializar mais com o sentimento das pessoas. Eu tinha muita rebeldia em casa. Então a época que eu entrei aqui com 14 anos foi a época certa, que é a transição do adolescente onde ele dá mais trabalho à família. Então, assim, a Capela do Sagrado Coração de Jesus para mim representa uma parte importante da minha vida, né? Como o Hugo falou, assim, sobre as descobertas dele aqui na capela, eu também descobri muita coisa a respeito de mim, convivendo com as pessoas aqui e dividindo parte da minha vida, do meu tempo aqui, fez com que eu também crescesse, tivesse um crescimento espiritual, um crescimento interior, me descobrisse como
confessou, né, os meus defeitos, as minhas qualidades. Esse período que eu passei com a ordenação da igreja do Sagrado Coração de Jesus, para mim foi uma grande graça que eu alcancei. Permitido por Deus, por quê? Porque eu trabalhava muito longe e vim trabalhar aqui no PC, pertinho, e facilitou mais o meu convívio com a comunidade. Isso aí foi uma das coisas que eu agradeço muito a Deus ter feito isso por mim. Eu vejo essa capela como a minha casa. Eu cuido dela, penso nela, desejo as melhorias para ela, muito mais do que a minha casa. O porquê só Deus pode explicar. E eu sempre tive muita fé em Deus, sempre tive Deus no meu coração. Mas a devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou aqui. Então, a importância do coração de Jesus na minha vida é como que o ar que eu respiro. Eu sinto a presença dele, o amor de Deus na minha vida, no meu coração. Em todos os momentos eu estou pedindo a ele que tenha misericórdia e que ele sempre me coloque no coração dele. Aquele tempo, ela tem uma parte de mim, né? Eu vejo assim, como se eu tivesse colocado um tijolinho lá, primeiro tijolo. Durante os seus 100 e tantos anos de sua existência, eu vejo que eu tenho uma participação. O tempo que eu tive lá, para mim foi muito valioso. Porque eu cresci como cristã, cresci como pessoa, cresci na comunidade, porque eu estou nessa comunidade há quase, vou fazer 40 anos, de existência, que moro nessa comunidade, que casei e vim para cá. Aqui foi criado, meus filhos nasceram, aqui cresceram, aqui casaram. E eu vi assim, grande crescimento na minha vida nessa comunidade. Eu agradeço ao coração de Jesus, né? Coração inflamado de amor, a Santa Margarida revelado, disse ao mundo, disse ao homem pecador, que Jesus foi por nós imolado. Coração sacrossanto de Jesus, infunde em nós teu amor, caridade. Não nos falte tua força, tua luz, no caminho que nos leva à santidade. Coração sacrossanto de Jesus, infunde em nós teu amor, caridade. Não nos falte tua força, tua luz, no caminho que nos leva à santidade. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável,
Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor, a teus pés venho, se tu me deixas humildes queixas, sentido expor.